Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui hoje com o nosso fóssil periodizado do Tri, aquele que fazia base longa quando o Garmin nem existia, Beto Nitrini. Fala, Betão. E aí, puto, pior que é verdade, né? Eu tive todos os modelos do Garmin, desde aquele que era um notebook, né? Você colocava um notebook, você ficava penso, assim, você corria penso, assim, né? Eu tava vendo isso aí. Você correu todos daí, os não? modelos do Você Garmin. chegou a correr, Gorducho? Eu peguei um depois, eu peguei um que era vermelhinho e cinza, eu nem lembro qual É, que esse era. aí, então. Não, tinha um maior que... Ah, não, teve um maior, é verdade, teve um maior. Tinha um que era um celular, Era assim. quadradão. Eu vou apresentar o gordinho agora, aquele que quer bater fase. todos os recordes, dormindo 3 horas por noite. Gorducho O Magalhães. apneio. O apneia. A mulher já tá reclamando do cara. Ela tá dormindo com você ainda, não? Tá. Já não tem Não, outro quarto, Não, aquela coisa pior, assim? pior que ela tá dormindo mais que eu agora, ela nem liga mais. Mas você colocou um CPAP, algum negocinho, não? Coloquei, não tô curando isso. Tá curando? Pô, que jeito. Tá controlado. E hoje vamos aqui um tema extremamente polêmico, que eu gosto muito de falar. Hoje nós vamos falar sobre o triatleta moderno. Se o triatleta moderno realmente está evoluindo ou só tá treinando cansado? Você tá com cara de cansado. Você tá treinando errado, Betão? Puta, não sei, tô treinando do mesmo jeito faz um tempão. Talvez seja isso o seu seja esse o problema. problema, né? Betão, com esse trabalho novo dele lá, ele tá chegando O que mais você tá cansado fazendo, agora. Betão? Quantos trabalhos você tá tendo agora? Não, eu tenho, além de cuidar dos filhos, ajudar em casa, tenho um trabalho de fora. Agora eu faço a consultoria, né? Tenho um trabalho com uma gestão de uma distribuidora aqui em São Paulo. Olha, ele Com a não parte- contou isso pra nós, não revelou para o É, nosso público, né? Pra quem não sabe, Betão é um grande veterinário, viu? Por isso, É. ele cuida do Tenho Wagner. né? diploma, né? Ele cuida de uns cavalos. Tenho né? diploma. E hoje aqui, Betão, quem está sentado hoje aqui na minha frente? Pô, hoje tá Essa honraria, alto nível. esse demônio do Alto nosso nível. esporte nacional. Conte pra nós, Betão. Pô, já o cara que já tem triatlon quase igual eu, que tem 20, que é quase igual eu. Muito Quase. melhor que eu, né? Não, Mas calma. muito, quase, Performance exato. em tempo Tempo, impossível, exato. não tem como. Não, eu tenho 30 e pouquinho, 30 anos de triatlon, ele tem 26, pô. Já foi campeão geral amador do Ironman Curitiba, tricampeão do Ironman Panamá, vice-campeão mundial no Age Group 30-34, recordista amador do Ironman Brasil, campeão de 70.3 Florianópolis em 2024 e vai pra Kona em 2026. Pai da Alice e da Sofia, Felipe Santos. Seja muito Aê. bem-vindo. Uma salva de palmas. galera. Salva de palmas. Eu queria aquela primeira pergunta que você falou sobre ATP, por favor. Mas deixa Felipe. ele falar bom dia. Eu não deixa nem o cara falar bom dia, pô. Deixa eu me Vamos defender. destruir o cara antes. O cara não fala nem bom dia, vocês já estão batendo. Deixa eu me defender antes. Cara, pra mim é um prazerzaço estar aqui. Acho que o Beto não lembra, mas eu conheci primeiro a voz de vocês e depois eu conheci o rosto, inclusive do Vagnão. Então eu já ouvia, eu sempre fazia os voos, as provas, né? Érica Magrice, Wagner Espadoto, Serginho, Beto. E em 2021, dia 9 de dezembro, eu encontrei o Beto, pedi pra tirar uma foto com o Beto, porque Que eu era fã do desgrameira programa. na sua vida. Foi aí que tudo No mudou. lançamento E- do Power 5, né? Acho que sim. Acho que foi. E aí, acho que antes, Beto, Antes? 2021, cara. Caralho. Aí Faz eu tempo. mandei e falei, valeu, Betão. Pelo menos você jamais vai decepcionar quando te conhecer, porque na aparência os caras te detonam. E você não é assim. Daí eu falei, um prazer enorme. Um dia eu gostaria de participar do café. Grande abraço. 9 de dezembro de 2021. Olá. E agora eu tô aqui. em Você não é assim tão 2026. ruim. Ele achou que quando eu ruim, não, mas não tão ruim. é que quando eu entrei, ele falou, ele achou que eu era muito mais velho, gordinho, baixinho, né? Cara, a imagem é muito engraçado isso, engraçado galera, isso, porque né? eu ouvia o café e não conhecia ninguém. Então você cria, com a voz que você ouve ali, você cria os personagens na tua cabeça, saca? Porra, Wagner, sério, o Serginho eu achei que era japonês, tá ligado? Cara, é muito louco, cara, é muito louco. Porque você ouve, você começa a criar o estereótipo da somos pessoa loucos. É com a- verdade, com a voz dela. E aí Acontece depois... muito isso, né? Depois conheci o Wagner, tive a oportunidade de ver uma vez, se não me engano, na tua casa, você foi abrir um café online, junto com a Erika, vocês gravaram alguma coisa online já pelo computador. E aí depois conheci todos, né? Até foi pra plataforma do YouTube, graças a Deus voltou também. Então, pô, pra mim é irado tá aqui, é bom demais. Agora, uma coisa que não... O que é PowerTube? Power 5, não, foi quando, é que teve foi uma época que teve foi o GP Extreme, o EV3, Triativa Ah, Eventos, eu lembro participa Triativa de- Isso Eventos, acabou, né? o Oshi Nem Triathlon começou. e quem mais?
Cara, eles Ah, tentaram e se o- juntar, todas os Eu lembro circuitos tentaram disso. se É, juntar eu pra lembro. fazer um circuito, Um circuito forte forte. brasileiro, Fez um ano pontuar, e aí Porra, no era final muito do ano- legal. Era essa legal, a ideia, ideia né? era legal. Mas você foi na inauguração? Fomos A no gente foi. lançamento. Pessoal, não convidem Beto Nitrine É pra verdade. nenhuma inauguração. O negócio não vai pra Não frente. foi. Já E nem, vou te... e nem pra dar dica sobre prova, porque Não. se ele apostar em alguém, esse... Cavalo paraguaio ganha. Eu tenho a mensagem, é brincadeira isso. Eu tenho a Do mensagem Hidalgo. do Hidalgo e do Messias. É. Por Não, favor, não torce aposte por em mim. Não torce por mim. Você não vai torcer por fase, ele lá em fase. Pô nesse ano. Não, Não, porque- agora agora eu torço em silêncio. Bom, vamos começar aqui. Tem uma pauta maluca aqui. Eu não vou começar com aquela pergunta. Porque Muito eu acho obrigado. que A gente vai... Deixa eu deixá-la pro final. Vamos deixar pro pinga-fogo. Mas esse é um assunto polêmico, né? Que muito... Você já tem vários e vários anos treinando. Eu acho que você competiu muito tempo no profissional. Uhum. Você compete no amador, em alto nível. E aí a gente sempre tem essa discussão de como treinar, o que fazer, não o que fazer. E a gente sabe que o treinamento ele vem evoluindo muito em diversas esferas, né? Antigamente não se falava praticamente nada do formato que a gente fala ou treina hoje. Então as coisas mudaram grandemente, assim. E a gente vê os atletas ainda treinando de uma forma muito antiga, referente do que se preconiza hoje. Na sua experiência como atleta e na sua experiência como treinador, que hoje já é grande também, o que você vê de as grandes diferenças que aconteceram nesse cenário, Fê? Cara, sabe que é muito engraçado, que eu acho que você deve passar por isso também, o Beto também, o Serginho eu não sei, mas que tudo mudou e nada mudou, né? Tipo, assim, pra você ver como a gente não tava tão errado há um tempo atrás. Talvez o que tenha mudado hoje muito mais é você conseguir acompanhar os números que vão estar ali, mas no final das contas, se a gente voltar 20 anos atrás, não tava tão errado, sabe? Aquilo que a gente fazia. Talvez a individualizar um pouquinho mais. Para quem não sabe, eu conheci o Wagner em 2022, acho, a gente começou a trabalhar junto, eu como atleta, o Wagner como treinador, e a gente mesmo chegou à conclusão de, pô, você tá dando muita pancada, teu corpo não tá mais aguentando. E talvez antigamente não fosse muito isso, a pancada fosse muito mais aceita do que as rodagens mais longas que a gente faz hoje, até porque antigamente dentro do Brasil a Ironman não tinha força, né? Aqui quem tinha força era a Copa Brasil, Campeonato Brasileiro, Sesc Triathlon, que lançou o circuito nacional, Troféu Brasil muito forte, Goiânia, BH, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o Troféu Brasil era imenso, o Rio Tri era imenso. E o Ironman era muito pequeno, cara. Você fazia inscrição na semana da prova. Meu pai, em 2001, meu pai fez inscrição na semana da prova. Troféu Brasil, eu ia na loja, preenchia a cartinha, porque era quadradinho, né? Pra você botar as letras de forma na tua inscrição. Horrível pra preencher aqui. Você Nunca acertei preenchia, aquele eu também quadradinho. nunca acertei a letra de forma, cara. Botava, fechava a carta, enviava pro Troféu Brasil e vinha pra cá. Então, assim, por também ser muito diferente, eu acho que isso envolvia muito a carga horária de treino, talvez favorecesse a gente evoluir, porque a gente tinha calma. Não que a gente tinha calma, a gente não sabia muito de evoluir para as distâncias, para Ironman. Então eu acho que a gente teve uma geração. Cara, difícil dizer isso, mas eu acho que há 20 anos atrás a gente era mais forte do que a gente é hoje, assim, pelo menos falando em atleta profissional. Eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar. É, Eu tenho que concordar. se a gente for pegar assim, vamos Tempos, às vezes, você olha e fala, meu Deus do céu, quase como igual, isso? quase igual. É. Vamos falar de triatlon nacional, né? Porque se a gente for para Noruega, Ah, não, aí a gente tá atrás hoje em dia. Mas nossa, a galera era muito forte, cara. Troféu Brasil, todo mundo já corria para 30, 31. A galera corria muito. E aí, se você pega a comparação a nível mundial, a gente tinha Paulo Miyashiro saindo no primeiro grupo de WTCS. É. Pô, isso não acontece. A gente tinha Reinaldo Colucci com 18 anos largando o Mundial de Havaí, no Havaí no profissional, com uma Aerotech, uma Hold. Cara, como que eles faziam isso, saca? Hoje em dia a gente corre o risco de não ter nenhum Pro em Kona pra esse ano. Se a gente vai um pouco mais além ainda, quando a gente volta, Leandro Macedo, Manzan. Manzan, exato. Ribeiro, né, Alexandre? O Ribeiro ele foi sempre um pouco mais até das longas. Da pelo longa, menos mas ele também migrou teve- muito, né? Mas pra Juraci isso, Moreira, mas Juraci, mesmo porra. sendo extremamente regional, um atleta mais regional, era um cara que quando vinham nomes grandes de fora pra cá, porque vinham muitos nomes grandes pro Brasil Inclusive pro competir, Internacional de Santos. Muito, né? lotado, Era internacional lotado. literalmente, É. né? fazer top 10 no Internacional de Santos ou no Sesc Caiobá era currículo
lá em cima, era falar que você era muito bom. E naquela época a gente via o Juraci 3 Olimpíadas seguidos. Reinaldo Colucci, emblemático na minha cabeça. Reinaldo Colucci, Christian Blumenfeld e Alistair Brownlee escapado numa Grand Final pedalando junto. Quando, sabe, é o Miguel agora, o Hidalgo, a gente tem isso de novo, mas se não fosse o Miguel, e aí, cara, sabe? A gente não ia ter nada. Então, assim, eu arrisco dizer que muitos anos atrás a gente era muito mais forte do que a gente hoje, inclusive os atletas amadores, assim, a galera andava muito, óbvio que hoje anda também, mas eu acredito que a galera antigamente não tinha tanto empecilho para treinar, não via tanto problema, treinava de qualquer jeito, talvez um pouco da ignorância, que era uma bênção para performance, né, que você não colocava tanto empecilho na tua vida, você não arranjava tanta desculpa, né? Sim, então eu hoje tenho muita dificuldade em trabalhar isso como treinador, aprendi com os treinadores que eu passei, a entender um pouco mais, porque, cara, quando eu era atleta pro e consumi uma geração completamente diferente, a minha principal dificuldade como treinador era receber um puta texto explicando porque eu não ia treinar e assimilar, falar, tipo, em vez de responder, tá, e daí? Por que você não foi treinar? Hoje eu sou muito mais maleável, entendo, porque na minha época eu não tinha isso. Na minha época eu chegava na beira da piscina, zoação o tempo inteiro, passava o treino na hora, você nunca tinha recebido antes, treino na hora, ou o papelzinho na tua mão pra você receber o treino da semana e treinar, meu amigo. Esquece, não tem jeito. Hoje eu acho que se programar, alterar a planilha, não sei o quê, acho que a gente gera uma geração que pode alcançar muito mais, mas que também é uma geração um pouco mais... como fala soft, assim, não macio, uma geração mais... Ele quer ser soft. Ele quer ser soft, né? Nutella. Porque é diferente, cara. Não, eu nunca mais vi, mole. nunca vi na nossa geração mais época... mole. Eu nunca vi simples na assim. nossa época alguém falar, pô, não vou... Minha bike é muito ruim pra fazer o Ironman, não dá pra eu evoluir no triatlon assim. Não tinha, A gente meu. competia de road. De road, todo mundo. E os competia de E é o profissionais... que tinha, né? E os profissionais metendo 40 e tantos por hora de média naquelas Nós bikes pegava o mais Galindes antigas, cara. pedalando, né? Galindes, pô. O Galindes era Olaf, se lembra do Olaf? é. Cara, o Olaf Aquele vinha olhinho. aqui, Aquele olhinho de Olaf vidro, né? Sebastião, vinha correr de camiseta de ciclismo e corria muito, cara. Loucura, É né? inacreditável. Mas evoluiu, acho que assim, eu acho que evoluiu bastante o esporte, assim, e eu acho que vale muito o que a gente estava falando, né, o atleta amador que está performando muito, a performance foi muito para longa distância, né, acabou ficando o curto, como você falou, acabou ficando um pouco para trás, né, e aí a gente tem muito essa dificuldade pra gente que gosta do esporte, não só do Ironman, né, tem essa dificuldade de entendimento, fala, pô, por que ninguém gosta de fazer as provas curtas? A prova curta é legal pra caramba, né? A sensação que é que eu o- tenho hoje em dia, e a gente já falou isso e vou falar de novo, é que a geração bem mais nova que a gente, eles gostam de realizar a prova e concretizar a prova, mas muito pouca gente gosta do processo inteiro, né? Aquilo que a gente falou de treinar. Então, assim, é quase colocar eu vou fazer isso, e tem gente que faz e nunca mais faz. Nunca mais faz, né? Isso é bem, É hoje em muito dia é bem, louco. bem normal, É né? Bem muito comum. normal. Acho que o Wagner passa por isso. Antigamente até a gente falava, pô, não vou pegar esse atleta. Mas, sinceramente, se o Wagner não pegar, eu vou pegar. Se eu não pegar, o outro vai pegar. Então, assim, alguém vai pegar, Alguém vai entendeu? pegar. Melhor que seja comigo e com o Wagner, Claro. que a gente tem um know-how maior pra orientar o cara, do que o cara que não sabe nada de triatlo, entendeu? Então, hoje em dia tem isso. E hoje, eu entendi também, por outro lado, que em algumas situações de vida, realmente a janela do cara é curta. É curta. Porque É. depois ele quer ir morar fora, ou a mulher, uma aluna minha, quer engravidar, e ela já pede pra mim, cara, não dá mais, é agora, eu tenho que fazer o Ironman. Isso. Não vai dar pra passar por todas as É etapas. É E isso. a gente entende. Ah, eu vou fazer um sub-3, eu vou fazer um Ironman. Pô, você pega a pessoa nunca mais fez esporte, vai morar fora, tu e filho, sei o quê. É muito louco. Pra gente que faz isso há 20, 30 anos, é muito maluco É isso. difícil. É muito louco Mas imaginar desse Serginho, jeito. ó, imagina uma coisa. Antigamente você tinha no seu círculo aí, sei lá, 20 pessoas que treinavam. Ah, sim, isso é verdade. Então, pra acontecer esse tipo de coisa, o N era menor. Uhum. Hoje em dia, todo mundo faz alguma coisa. Sim, Todo mundo né? faz alguma E coisa. essas verdade. 20 pessoas eram muito amigas. todo Então, mundo assim, se você próximo. até não vai treinar, você fala, se você não vai pelo treino, você vai Você vai pela pelas amizade. pessoas, Você vai é. que você não quer abrir mão. E aí todo mundo marcava o simulado junto, todo mundo marcava o longão junto. Ah, treina com fulano, sei lá, vamos treinar todo mundo junto. É. Depois a gente vê. Treino que- de pista era todo mundo junto ali no esquina do Ibirapuera, de ficar rodando lá, No aviador. no aviador. É isso aí. Não, eu gosto que na primeira pergunta a gente já saiu do tema, né? Qual que era o tema? Qual que é o tema? Não, já nem sei mais qual é o tema. Vamos mudar o tema. Vamos lá. Com bobagem. vai ter hora. Vamos voltar Não, mas é pro- pra isso, o café com voltar tempo é pro pra isso. tema inicial. Ser cancelado em 40 segundos. Se você quiser, tem umas perguntas boas aqui. Já vão ser cancelados na primeira.
Não, a gente tava falando, mas podemos continuar falando o que a gente quiser Vamos, também. vamos, Como a gente tá. sempre fala, podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser, A né? gente Então, sai e volta. E não tem vamos convidar tem essa você. regra, né? Isso é normal, né? A gente pode fazer como a gente quiser aqui. Né? Só relembra o tema central do programa. Não, a gente tá falando do atleta moderno treinar errado, né? Tá. E a gente já divagou, mas tudo bem, podemos divagar. O que eu acho que a gente tinha, que a gente começou a falar, né? Que a gente tinha muito essa coisa do. Que a gente treinava talvez errado no passado, por treinar muito forte quando não deveria, né? E hoje acho que é muito valorizado, né? O treino forte. O atleta amador, principalmente, ele valoriza muito mais o treino forte do que aquele treino que ele tem que fazer só uma rodada. Eu treino também do eu leve. ia falar isso. Eu ia falar, ia pro lado do Serginho. Aí quando vira assim. moda, todo mundo faz. Eu acho que a moda agora de começou novo. a ser leve de novo, assim. É. Claro que junta a equipe, junta o time pra treinar, tem que segurar os caras, né? É. Já tem que dar uma alertada. Eu já brigo mesmo, já falo, eu tenho a liberdade para falar com os meus alunos. Graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar com uma carteira reduzida de aluno, então quem tá ali já sabe que não preciso mais ficar dando rodeio para falar com eles. O Wagner, imagino que deve ser a mesma coisa. Então hoje é mais fácil controlar. Mas eu vejo uma crescente gigante do treinar leve. Hoje tá super em evidência. Começou a se falar muito mais sobre isso. Então, tudo que hypa, Uhum. a tendência é, né, todo mundo adere e daqui a pouco vai se estabilizando. Mas você lembra do ovo? De quem? Ovo. Hum. Ovo, comer ovo é bom. Ah, é verdade. Ah, Ovo já sim. teve, né? Comer ovo não pode comer ovo. Pode comer 2,5. É. E agora pode comer muito ovo. É o Isso. café também foi Entendeu? assim, né? O café. Então, E já de novo não pode comer ovo. Mas o grande ponto é o seguinte: todos os tipos de treinamento têm espaço no Claro. planejamento. Então, o que nós precisamos saber é quem é atleta, que tipo de prova, que momento que eu estou falando. Porque às vezes nós confundimos a nossa vontade como técnico em cima da necessidade daquele atleta. É. Então eu nunca posso transpor a minha vontade de performance em cima da capacidade e momento daquele atleta. Isso é muito importante. Quando eu faço isso, eu quebro esse cara. Ou até mesmo o contrário, a hora Simples que assim. ele quer competir porque ele quer muito, e você Aí você, às vezes, discute tem uma que- vez, discute é. duas, discute três. Se a gente não ceder, você vai viver a interna discussão Não, com o cara sai. É. Hoje em dia, eu acho que nós não somos mais técnicos de treinar. Nós não somos mais Bernardinho. Acabou. Se você de Bernardinho, acabou. Nós temos que entender, temos que ter empatia, temos que entender muito o momento do cara. Às vezes você tem que ceder algumas coisas que você não faria e que você fala, não, tá bom, vai. Entendeu? E você tem que ficar naquele meio morde a sopra. Bate a sopra, né? Morde, né? Não pode morder, porque morder vai ser cancelado. É. Você bate a sopra. Bater vai ser cancelado? Ou bater pode? Não pode. Eu prefiro bater ainda. Bate e assopra. Não tem outro caminho. E aí você consegue se manter com o atleta. Porque senão, o outro não bate. Você anda bloqueando muito o Training Peaks dos seus alunos? Bloqueando. Que ficam mudando o treino para cima e para baixo? Demais. Começou a mudar uma semana, eu pergunto, o que houve aqui? Você Na bloqueia segunda. também, filho? O que houve aqui? Você tem aqueles alunos que mudam a treve, cara. Cara, eu comecei a bloquear porque eu comecei a ficar maluco. Eu Ah lá. comecei a pensar assim, cara, Será que eu será mudei? que Eu não mandei? montei isso, né? E daí eu Tipo, falei assim, cara, porra, e agora? Eu esqueci dessa prova, não é possível. Eu falei, meu, eu tinha certeza que tinha mandado. E aí você fica nessa e tal. Daí eu comecei a pensar assim, cara, quer saber? Vou mandar. E bloqueei. Primeira semana já não foi feito. Segunda semana, meu aluno, chefe, não consigo mudar meus treinos lá no Training Peaks. Tá vermelho, eu odeio que fica vermelho. Eu quero apagar aquele troço lá. Como é que faz pra apagar? Eu falei, não, cara, eu preciso lembrar se eu te prescrevi um negócio ou não. saber se você fez ou não, por que, É, que eu não tá e lá. principalmente se eu realmente prescrevi e não foi Exato, feito. Porque tem uma exato, diferença é gigantesca de não ser prescrito e ser prescrito e não feito. Cara, se eu não prescrevi, a culpa é minha, cara. Tipo, Ou eu por tô que não errando. prescreveu, né? Ou é por quê? E às vezes você prescreveu. O cara quer sobrenome A. Vai mandar todos, vai chegar lá embaixo. Mandou a semana. Vai entrar na outra semana pra refazer, pra reavaliar, pra olhar. Você não tem de cabeça certeza que você prescreveu. Você fala, e agora, cara? Tem um ponto importante que quem monta a planilha individual, ou seja, e o individual, a gente poderia discutir muitas coisas. Ah, mas você monta... Não. Mas se eu monto uma planilha um por um, ou seja, eu abro o Zezinho e vou montar o Zezinho, eu vou olhar o que o cara fez, o que ele tá fazendo, o que foi prescrito, que momento que nós estamos, que prova que ele vai. É assim que funciona. Sim. E se o cara mudou, aí você fala assim, caramba. Tem horas que eu olho pra mim e falo, meu, nossa, eu fiz isso.
Porque eu não lembro. É óbvio. Se o cara me ligar depois, mas você colocou assim, assim, assado, eu tenho que tentar puxar o meu racional, só que eu fiz 200 planilhas. É. Eu não vou também, lembrar. E mesma como, coisa. se fosse tudo igual, era fácil. Ó, o racional é esse. Pum, 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 pum. Tá todo mundo igual. Mas não é. Então, quando a gente olha lá, o atleta mudou, você fala, mas o que ele fez aqui? Pô, eu não dei natação pra esse cara. Por que eu não dei natação? Ele pediu pra eu não dar natação, ele não tá nadando essa semana, ele tá machucado. Qualquer coisa. Então, aí o que a gente faz agora? A gente bloqueia. Deixa bloqueadinho. Que daí ele vai... Se ele precisar mudar, ele vai fazer o quê? Ô, Fê, É. eu preciso mudar o treino. Ah, então deixa eu ver o que você quer fazer aqui, entendeu? Dá trabalho? Dá trabalho. Pelo menos É eu não melhor. fico louco, né? Achando que eu não tô prescrevendo, porque me dá um baita peso na consciência, sério. Eu falhei já como treinador várias vezes, e isso acaba comigo, cara. Tipo, de eu esquecer alguma coisa, sabe? E agora, pra eu não esquecer mais, como a máquina, a AFS cresceu muito, né? A empresa cresceu muito, muito rápido, e antes eu facilmente sabia o que fazer daqui. Só que, de repente, a proporção do negócio toma outra. Então, eu deixo tudo em bloco de nota oculto no Training Peaks de cada um, para toda semana ler, eu arrasto de novo esse bloco pra semana. saber o que Porque daí, pô, não tem desculpa pra não esquecer. Eu não vou esquecer. Então, eu como atleta fico extremamente chateado quando o meu treinador, ele esquece alguma coisa, e quando eu faço isso com um aluno meu, também fica. Então, pô, cogitar que eu tava esquecendo do cara e não tava, é ruim pra mim também. E aí depois quando e é um amigo meu, um amigaço, um dos meus primeiros alunos. E ele, pô, gosta de mexer. E ele falava, não, o vermelho na planilha me incomoda, eu tenho que apagar se não tá feito. Eu vou deixar só o que eu É o fiz. mesmo caso que aconteceu que você tá brincando aí. É, né? muito bom. Mas daí você pode deixar sem compliance, se você quiser dele. Tira o compliance, vai ficar tudo cinza, sabe? É. Fica Cinza? tudo- Ah, dá tudo- pra fazer dá. isso? Tira o Não sabia compliance que dava dele. pra fazer Eu te isso. ensino. Vou Eu te fazer. passo Vou depois. te salvar. Tira o compliance dele, vai ficar tudo cinza, não vai ver mais cor nenhuma, não vai saber se fez, se não fez. Mas você também não vai, você vai ter que olhar. Tem que olhar. Me fala uma coisa, você acha que hoje em dia os atletas querem treinar mais, mas ainda não entendem a questão de recuperação, ou seja, sono, alimentação, descanso? Como que é isso pra você, Fê? Claro, com certeza. Eu às vezes sou assim, cara. Tipo, sabe o que eu fiz? Eu voltei da África do Sul, agora eu fiz o Ironman lá. Eu voltei, fiquei 2 semanas de férias, quase 3, eu já vim pra São Paulo. Então agora eu tenho uma rotina de trabalho gigante e eu já tô pensando que pra Kona eu preciso estar nadando terça e quinta 7.000, porque eu tomei uma coça de um francês lá na África, que ele vai estar em Kona. Então eu tenho que nadar terça e quinta 7.000, segunda, quarta e sexta eu vou nadar 5, sábado eu vou nadar 3. Mas eu não tô nadando nem 3 hoje, eu já tô pensando em nadar 7. E aí quando você reflete assim, cara, se eu tô pensando isso, que já tô nessa há tanto tempo, é claro que o aluno que tá ali, e exatamente no dia que eu pensei isso, à tarde, um outro aluno meu que vai correr maratona de Porto Alegre, que também, assim, por inúmeros motivos, não conseguiu treinar quase nada, muito pouco. Ele me escreveu, cara, e os longões, e os ritmos dos longões? Eu falei, cara, o longão, a gente não vai jogar na planilha o longão só porque é uma maratona. Tem que, cara, apresentar o mínimo de treino possível. Então, às vezes eu penso que a galera não tá apresentando o mínimo, não tá fazendo uma base e já pensa na sessão chave. Já quer saber, já tá, e quando é a sessão chave? Quantos quilômetros? Como que vai ser? Quanto que eu vou fazer? Sinceramente, hoje, em como eu prescrevo o treino, eu não sei quando vai ser. Eu preciso que você comece e vá progressivando aquilo lá aos poucos. E aí sim eu vou conseguir acrescentar no treino dele. Mas isso eu vejo que é muito comum. Talvez o cara, olhando na rede social, que fulano correu o Ironman na África, aí fulano vai correr o Ironman Brasil, e aí o simulado de tal assessoria grande é nesse final de semana, mas o meu não é. Porra, meu treinador tá louco. E aí, quando vai ser meu simulado? Não, já foi. Mas não foi muito cedo. Não, cara, tá tudo bem. Nosso simulado já foi. Tem certeza? Porque a galera tava fazendo simulado hoje. Cara, tenho certeza absoluta. Pode confiar. E nunca ao contrário, né? Nunca ao É contrário. nunca ao contrário. Por exemplo, você faz 200 km de ciclismo. Eu faço 180. Eu nunca vou falar assim, por que você tá fazendo 200? Eu sempre falo assim, por que eu estou fazendo 180 e não 200? É uma coisa maluca. A gente tem alguns atletas que vão fazer Ironman e assim, a gente tá com 100 atletas no Ironman. Um pouquinho mais. Cara, você tem atletas que ficaram doentes, que tiveram que operar no meio do ciclo e que não sabiam se iam fazer. E você recupera esses atletas. Fala, não, dá pra fazer, vamos aqui que dá. Aí o atleta tá se questionando nesse momento se o volume de treino que o outro tá fazendo 5 horas, ela também não tem que... Sim. Não dá, eu não posso fazer um ramp-up extremamente agressivo que eu vou te quebrar antes da prova. Então, assim, são detalhes que o técnico pensa no atleta,
que ele não enxerga muitas vezes, porque ele tá olhando pro lado, né? Aquela coisa de fala, meu, para de olhar aqui e olha aqui, que é você, né? O seu passado, você e o seu futuro. Porque senão dá problema, cara. É muito louco gerenciar isso, sabia? E aprender novas metodologias e aceitar novas metodologias também é diferente. Às vezes o cara... Eu mesmo, quando eu fui treinar com vocês, na TT, cara, 14... Primeiro ciclo de Ironman que eu fiz na TT como profissional. A gente errou. Acabei 10 dias antes da prova, fazendo um puta treino. Absurdo o nosso treino. Até por isso foi tão dolorido sair do profissional, porque a gente fez um treino na quinta-feira, anterior à semana de prova. 8 dias antes. Que foi absurdo, assim, o que a gente entregou. Aí eu falei com o Ronaldo, falei com o Wagner, a gente ficou, assim, eufórico. E eu não consegui terminar a prova porque eu me machuquei, fiz uma fratura de quadril. Caraca. Passou um ano, a minha vida toda mudou, eu tive que voltar para o amador, não consegui ser mais atleta pro. O Wagner falou para mim que a gente ia fazer polimento de 14 dias, nunca tinha feito na vida. Como é difícil também aceitar que 14 dias você vai reduzir antes e você vê todo mundo treinando em volta. Só que eu reduzi 14 dias porque, cara, o tanto que eu treinei tudo, desde quando eu voltei para essa prova, era muito grande. Então, para mim, reduzir 14 dias era muito bom. O que aconteceu? Foi meu melhor Ironman Floripa no amador, não como pro. Como que pode isso? Talvez eu sempre tivesse precisado daquela carga. Hoje, eu uso muito com os meus alunos isso, que eu aprendi com vocês. Vamos reduzir para o Ironman antes. Não vamos ter medo. Vai dar certo, cara. Óbvio que tem aluno meu que perdeu tanto treino que eu vou esperar. Eu vou entrar o polimento na segunda-feira. Claro. Mas se eu seguir o padrão ali, eu vou entrar os 14 dias antes. E aí ele começa a olhar todo mundo fazendo simulados gigantescos na EV. Fica doido. Às vésperas da prova, tá todo mundo arrepiado. É já. muito, né? Eu acho muito, eu sei lá, Eu acho muito também. não sou técnico nada, mas, cara, eu acho muito esses simulados muito, cara, de 2 semanas antes da prova, você meteu o cara pra fazer 7, 8 horas de simulado. Eu não vejo profissional fazendo isso, sabe? Isso que eu acompanho treino de profissional pra caramba. Só norueguês, né? Uma semana antes faz 180, porra, 42. Nós estamos falando de caras extremos, né, meu? extremos. Mas, puta, Mas sei acho que a lá. galera vai porque tá num nível ali de ansiedade, né? A prova, talvez a ajude na prova ansiedade. chegando. Tem um ponto muito importante, que é assim, Ajuda psicológico, É, né? O cara tem aquela volume. confiança. o volume é extremamente importante. Nós temos que entender Sim, isso. né? sim. Só que o volume, ele é importante no seguinte sentido. Vocês falaram os noruegueses fazem 180 com 30 e não sei quanto. Ah, tá bom. Só que qual que é o volume semanal de treino destes caras? Quando esses caras pedalam, correm e nadam na 35 horas nas por semana. semanas, para eles chegar a fazer isso? É diferente do nosso atleta que treina 20 horas na semana, né, no pico, ali 18, os amadores muitas vezes. E aí você vai querer dar o quê para este cara? E tem uma outra questão que é muito importante isso. É entender ramp-up de volume anual. Tem um momento que tem o retorno diminuído. Vocês já ouviram falar sobre isso. Ou seja, não adianta dar mais volume porque este cara não melhora mais, a não ser aumento de risco de lesão. Ponto. Agora, e no ano seguinte? No ano seguinte eu posso dar um pouquinho a mais. E no outro ano? A gente vai chegar no norueguês com 20 anos. Entendem? Então, assim... O que eu não posso é normalizar aumentos de volume, big days, 8 horas de treino pro amador. Cara, no amador, com limiar de 5, esquece. Não funciona. Por exemplo, hoje em dia eu tenho aqui a planilhas, né, que eu consigo ter acesso, do Tacone e do André Lopes, e mais de alguns loucos aí, lá de Boulder. Eles não treinam metade, às vezes, que o amador treina. E o que Você eu vi entende também, isso? ouvi o podcast do Sam Long e do Casper Stones, são Sam duas Long é metodologias doidão, hein? Esse é doidão. Só que mesmo assim, às vezes, ele falou, segunda-feira eu só nado e musculação. Quantos alunos nossos não fazem só natação? Tipo, o cara não consegue fazer um dia, segunda-feira vai ser só natação. Por quê? Eu não posso correr, não vou fazer isso, então eu vou compensar um treino que eu perdi 4 semanas atrás. Você sabe como o Sam Long treina? Ele faz tudo de manhã. Começa Então, às 4 assim, e pouco ele da manhã, né? ele acorda, tipo, muito de madrugada pra treinar, porque o restante do dia ele ajuda a esposa. Então, assim, ele pega a manhã dele, treina tudo, o que é extremamente demandante. O André ficou lá acho que uns 10 dias com ele fazendo alguns treinos. Falou que, cara, é absurdo. A rotina do cara, o quanto ele treina, o quanto ele põe de watts, é bizarro. É bizarro. E tá treinando sozinho. Tá treinando sozinho. Sozinho, loucão. Então, assim, mas
se a gente pegar o histórico deste cara, da onde ele veio, quanto tempo ele tá treinando, o que que ele já fez, é diferente. O que nós não podemos pegar assim, cara, você vai fazer o primeiro Ironman, você tem 2 anos de triatlo, né? Sei lá, 3 anos de triatlo. Você quer treinar igual o cara que vai fazer o seu 10º Ironman, que vai pra 8h30 de prova. Gente, calma. É aqui que a gente tem que ter um pouco de cuidado. É só esse o ponto. Crescer volume. E o que eu tenho visto, não sei se você tem acompanhado isso, a galera tá quebrada de cansado, de não tá aguentando mais, mentalmente, fisicamente. É que eu acho que essa época, tá tudo na saco geração cheio que a gente já, né? tá vivendo, a pressão ela fica 24 horas, né? Tanto pelo celular, de você consumir número de outras pessoas o tempo inteiro. Você fica tendo informação dos outros. E isso ali. cansa, né? Você fala assim, cara, não é possível. Tudo que eu faço, outro dia alguém tá fazendo melhor e nunca vai dar certo. Tanto é que, cara, o que eu mais aprendi foi, não dá pra levar em consideração a rotina dos outros, cara. A gente foi pra Kona 2 anos atrás, eu como atleta da TT, eu liderei Kona como amador até o quilômetro 30, geral. Então, assim, do mundo inteiro, dos amadores que tava lá, eu que corro em volta do cemitério e pedalo no rolo em casa, eu tava liderando, meu. Se eu for olhar o cara nadando com o fundo de uma montanha na Suíça, pedalando, cara... Tá aí o segredo. Você Você viu o que ele falou? Tá aí o segredo. Corro no cemitério, deve correr dos mortos. Ele tá correndo. Cara, a volta... Tá ganhando dos Tá mortos. ganhando morto A lá. volta do cemitério do lado de casa tem 1,5 km, cara. Você corre Mas lá. acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que, essa geração nova vai lidar e vai ser assim, que é comparação. A gente, quando começou a treinar, você é mais novo, mas a gente não tinha, a gente não sabia. O que o outro fez. Não sabia. Eu ligava o telefone fixo, Betão, você treinou, era isso. E se soubesse, a gente não sabia. Hoje você tem imediato. E aí vira essa comparação. Putz, por que eu fiz tanto? Por que o Felipe fez tanto? Putz, eu consegui fazer isso, ele conseguiu fazer mais. Então, essa é a primeira coisa. E a outra que a gente fala bastante são os especialistas. Todo mundo é especialista. Eu vejo hoje, aquilo que o Beto falou antes aqui. Eu pegava, tomava um salzinho cisne, botava não sei o que e ia lá. As estratégias de alimentação, as estratégias de prova, muitas vezes, dos amadores, de quem está treinando, é um negócio assim, não, porque eu fiz uma estratégia de tomar a cada minuto X, isso aqui, tantas gramas, o cara fala, parece um médico falando a estratégia de nutrição. E aí, isso, obviamente, é o que a gente falou, gera uma cobrança, gera uma frustração, vai gerar... O cansaço aumenta justamente por isso, né? De você ser isso. perfeito. E outra coisa que eu vejo que é até muito mais aqui em São Paulo. Eu não moro aqui, né? Eu sou de Curitiba, pra quem não sabe. Mas quando eu venho pra cá, o que me assusta é quando a gente também tem essa comparação no dinheiro, no material. Então, assim, começou a transcender, assim, que o cara ele fica tão cansado que ele pensa assim, eu preciso trabalhar porque eu preciso comprar aquela pecinha, cara, que vai me dar 1 minuto a mais no 180 que todo mundo da assessoria colocou. Então agora aquela pecinha custa 7 pau, preciso trabalhar para ganhar esse 7 pau. E daí isso gera uma pressão no cara para ele trabalhar, para a bicicleta dele ficar mais aero, com mais material. Então eu sinto que aqui, principalmente, muito mais do que Curitiba, por exemplo, tem a pressão do material de você ter aquela coisa ali. E aquilo acaba mexendo com o cara. Às vezes o cara compra uma coisa que ele não pode. Faz uma dívida que ele não pode, só para ganhar aquilo ali dentro do meio que ele tá vivendo. E isso também te cansa. Um dos programas mais assistidos nossos, né, e a gente tem que regravar isso, porque eu acho que é em áudio ainda, é como iniciar no triatlo. E a gente fala e conta muita história, né, os valores, que a maioria, aqui, todos, a gente começou com uma bicicleta Muito de simples, mountain bike. Eu comecei com uma GTS. Uma bicicleta emprestada, não sei o quê. E aí eu encontro, sei lá, 2 semanas atrás, encontrei uma pessoa que faz alguns trabalhos comigo, ele tava começando no triatlo, ele falou, pô, o que você acha dessa bike aqui que eu vou comprar? Eu falei, meu, mas já? Pra que você vai gastar todo esse dinheiro? Não, porque me fala que eu já vou... Mas não precisa, né? Vai mais. Até porque, de repente, você vai gastar, investir esse dinheiro e não é a melhor bicicleta pilotar, pra você. né, cara? É difícil pilotar uma Então, a bike dela, não é preocupação, às vezes, por ter os melhores equipamentos também, isso é uma coisa que tá. Por quê? Porque você tá olhando todo mundo tem. todo mundo tendo, né? E... Mas você imagina quando você chega numa transição? É isso. Você chega com uma Caloi 10. Aí você vê um foguete. Deve isso. dar um abalo psicológico. Claro que cara. E o cara assim... Né? E aí tem outra questão. E tem quem realmente tem muita grana. Aí sim. Que quer comprar e foda-se. Tem que comprar e foda-se. Tem que comprar mesmo, porque eu também compraria. Não, Agora, eu acho que entrar nessa nuance que você falou, e você falou muito bem dessa questão do espaço mental, esse triplex na tua cabeça, extra treino, extra vida, deve ser, meu... É bizarro. É será pra que se eu contornar comprar isso... essa peça, né, meu? Puta, será que não é isso que vai fazer a falta? Puta, os caras falaram que fez uma puta diferença.
meu, é animal, será que eu vou? Será que eu compro? Não, eu lembro da história do rolamento de 7 pau, 10 cerâmica, vezes que eu de não tinha, 700. que os caras, todo mundo comprou rolamento, né, É. de cerâmica. Eu falei, puta, só eu sou idiota, só eu não tenho. Só você é idiota. Preciso comprar esse negócio É louco, aí. essas coisas são Eu fiquei loucas. juntando dinheiro pra Mas comprar. é normal, porra. é. Não mudou A nada. gente é Que mudou influenciável, nada? né, cara? Não mudou nada. Gastei um dinheirão, não mudou eu nada. sempre falo pra todo mundo que a maior mudança que eu tive, tipo, eu tive bicicleta pra caramba já nesses 30 anos, né? Mas a maior mudança que eu tive foi quando eu fiz meu primeiro Ironman que eu fiz com uma Road, e o segundo também. Aí eu comprei uma Cervelo P1, Lembro. que era a primeira bicicleta de triatlon que eu Sim. comprei. Essa foi a maior mudança que eu senti. Foi, né? Pegar a TT da Road eu também senti muito. Essa Eu foi- tinha P2. E Peguei a depois, P2, a cinza com preto. e depois, cara, foi só perfumaria. Né? Você vai colocando as bikes, né? Puta, pega uma. Meu, melhorava. Talvez quando eu comprei a P5, que era um nível bem, né? A primeira P5 que teve, pô, era uma bike que dava uma diferença. Mas depois, cara, a diferença não é tão perceptível assim no nosso nível Não pra é. fazer diferença, né? Não é. Fala, não, pô, mas essa peça aqui você tira 130 gramas. Cara, corta o cabelo. Você Pô. fazia a roupa da cor 130 da gramas, bike? você raspar o cabelo, você economiza 130 gramas, não é? Sem te ter corta o Caramba. cabelo. É, Não Tira é? o pelo. Pô, raspa os pelos do corpo, vai sem Não meia. bebe pronto. água, não Vai bebe sem água, meia. não bebe água. Vai sem meia que dá 130 gramas, pô. a história tenho do muito pedal, isso lembra? também, Do né? pedal de titã, de carbono, É, né, não sei então. o que, que É, mudava começou 30 assim. gramas. Começou assim, que era uma peça que era... Falei, não, meu, vai lá, emagrece uma semana que você não precisa gastar esse preço no pedal. Tipo isso. Mas a gente. E é o fato que a gente gosta também, né, cara? É o que a gente O gosta. triatleta você é o cara gasta. mais ávido É. a Qualquer tecnologia, a tudo que você É puder verdade. imaginar. A Não gente tem gosta como. pra Tanto que caramba. quando um corredor, né, na nossa assessoria, a gente tem muito corredor. Quando o corredor entra na roda do bate-papo, o corredor, ele, tipo, ele... É diferente. Cara, que isso, cara? É. Onde vocês estão indo? É. E o corredor é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais roots, assim, um cara que... Você conhece a frase, né? Qual? Do corredor e do triatleta? Não. O esporte triatlon, ele é muito legal. Ele é muito mais legal que corrida. Mas o corredor é muito mais legal que o triatleta. É. Porque a discussão do triatleta é maluca, cara. maluca. Eu, às vezes, eu Eu já tô achando chato, que eu não tô fazendo triatlo já faz um tempo. Às vezes eu entro numa roda de amigos que só fala do papo de triatlo, meu, é um Então, saco, mas é que às cara. vezes é difícil, porque você não participa mais desse universo. É que nem eu às vezes fico pensando nisso, eu falo, o que esse cara tá falando? Porque antigamente, quando eu treinava, muito tempo atrás, eu entendia de todas Exato. as questões, né? Agora não, algumas coisas são importantes estudar, mas outras, você não sabe o nome da marca X, não sei da onde, entendeu? É, É difícil, pode cara. ser. E é muito louco. E a questão do relógio, Fê, você acha que com o tempo a gente perdeu um pouco... Você trabalhou muito pela percepção, imagino. Frequência, trabalhei. Comero, uma série de coisas. Como fica isso hoje em dia, que tudo é métrica, tudo é o IF, tudo é a potência? Você acha que o triatleta, de forma geral, mesmo o corredor, ele perde um pouco a sensibilidade de se ler na prova, de se compreender e evoluir? Cara, eu acho que sim. Tanto acho que sim que eu passei essa semana em São Paulo gravando um curso em que eu falo disso, para tentar mostrar pro cara que ele pode começar a correr sem o relógio. E eu tento mostrar ali, tipo, cara, como que você vai saber se você tá em qual ritmo, qual zona? E a verdade é que pro corredor que tá começando agora, ou pro triatleta iniciante, ou você tá fácil, ou você tá moderado, ou você não tá forte. O resto é perfumaria. Ou você tá correndo fácil, ou você tá correndo moderado, ou você tá correndo forte. E eu acho que na nossa época ali de triatlon, o legal, né, o cool era o cara ir pra largada sem relógio, né? Óbvio que não tinha Garmin, né? Mas era sem o Timex. Deixa o Timex guardado e depois você vê. Aí você corre, espera o resultado sair 4 dias depois, vê pra quando você correu, você supõe que você correu pra tanto, quando sai você correu bem mais devagar. E então isso era muito enraizado na gente, e até hoje isso é enraizado na curta distância, né? Na WTCS hoje em dia a gente assiste, ninguém tá de relógio. Mas no longo eu entendo que ajuda muito. É uma coisa que ajuda a você não quebrar, né? Pô, você tem teus números ali de você fazer o teu 70.3 e teu Ironman naquele número. Você tem uma variável de frequência cardíaca e pace, se tiver um pouco mais quente, se não tiver. Eu acho isso muito bom. Porém, várias vezes eu deixo de título no meu treino, sem olhar o relógio. Várias vezes. E agora eu aprendi que eu tenho que especificar, porque o meu aluno falou, você falou que era sem olhar o relógio, eu corri o mais forte que eu podia. Não, era correr leve, muito fácil, sem olhar o relógio. Ah, tá, porra, eu achei que era que eu podia correr como eu quisesse.
Então não, mas assim, é importante você começar a treinar assim. Sem olhar o relógio. É hoje que eu me consagro. Porque, cara, eu fui competir no Panamá e a gente pedalando no Centrão lá, não sei se pelos prédios e a gente pedalou assim no Panamá, cara. Foi muito legal que a gente pedalou no meio da cidade, a cidade toda fechada, mas muito prédio. E eu não sei Não se pega, aquilo né? lá. Não sei Direito. se não só interferiu no GPS, como no meu sensor de potência. E várias pessoas depois da prova que tinham o mesmo sensor de potência, a potência não apareceu no relógio. Então, cara, se você só treina naquilo ali, olhando aquilo ali, e você não tem nem noção de como você tá, isso faz falta. Eu já sou um cara que consigo identificar pela marcha que eu tô e o giro que eu tô, mais ou menos quantos por hora eu tô andando. Então, assim, e quanto aquilo lá reflete na minha potência. Porque foi a minha vida inteira treinando assim. Óbvio que eu vou falar pra vocês, quando não apareceu a potência, quando apagou, eu falei, puta, cara, que merda. Claro, E fiquei, você né? fica tenso. E fiquei ali, cadê? Eu falei, cara, quer saber? Não vai vir, agora esquece. E tentei me concentrar pra fazer o melhor. Então, assim, você tá pronto pros imprevistos de alguma interferência. Quantos alunos nossos não falam, pô, fui fazer a Major em Nova York, meu GPS tava louco. Boston, Chicago, sei lá qual, meu GPS tava louco. Então, assim, vai na percepção de esforço, cara, comece a se conhecer. Saiba da tua capacidade, respiração é um fator que quando você está em silêncio, se ouvindo, muito importante para saber se você está fácil, se você está moderado, se você está muito forte. No ciclismo, quando a gente está de capacete aéreo, eu sempre falo para os meus alunos também, no começo de prova principalmente, a respiração quando está no capacete aerodinâmica todo fechado, cara, ela vem forte no teu ouvido. Então se você está ouvindo, você está errado, cara. Aquela ali é a prova que você vai durar um tempão, tem que diminuir. Então, ouvir os sinais do corpo, que pouca gente ouve, mas acho que quando a gente consegue convencer e mostrar que é importante ouvir, vai ser, todo mundo ganha, a gente e o aluno, que ele começa a se desprender daquilo. Ah, esqueci meu Garmin. Cara, beleza, vamos treinar igual. Depois você escreve pro teu treinador lá, esqueci o Garmin, olhei a hora do dia no relógio, no celular e fiz, beleza. Cara, antigamente a gente não sabia a distância, então eu saía correndo da Amaral que eu treinava, me falavam, até lá embaixo tem 1.200. Aí o 1 km vai dar lá, o 2 vai dar lá. E eu ia dando lap no meu Timex, confiando naquilo lá. E hoje eu vejo que não estava tão errado. Alguém desceu de bicicleta com o ciclocomputador imantado na roda. De carro. É que dentro do parque não podia, né? Do Barigui. Do parque. Aí então, e não tinha as marcações no chão, não tinha. Cara, e eu fico pensando, naquela época eu batia meu lap, assim, era quase aqui mesmo, cara. A gente fazia treino no Ibirapuera quando tinha aquela volta. Aviador. O aviador, naquela pracinha. Praça do Tinha aviador. quantos metros aquilo? 500. 500. Era isso. Fazer tiro de 500, tiro de 1.000, 1.500, era isso. A gente ficava... Tinha uma árvore lá, X, Isso, que era... árvore. A gente também, era marcava por na árvore o lap com o Timex. Não, Era eu acho que a isso. gente tem uma coisa que é legal de fazer, cara, pô, pessoa que eu tenho toque, né? Então pra mim isso é mais tem o quê? fácil. Eu tenho toque. Não me diga. Mas, por exemplo, as pessoas. É legal você correr e tentar adivinhar o pace que você tá. Tenta adivinhar o ritmo que você tá sem olhar no relógio. Por exemplo, aí é questão de toque, tudo bem, mas eu sei, por exemplo, eu fiz essa semana 10 de 400. Eu sei que se eu fizer 132 passos, eu tô a 3,55. Peraí, Conta o calma. Aí já Aí é o extremo. Se eu fizer Tem dois tipos de doente. 130, É um. 130 é 3,55, 3,50. Eu conto meus Mas passos é muito o tempo rápido. inteiro. Como você consegue Eu sei meus contar? passos o tempo inteiro. Parou pra pensar que você Eu Eu pode conto correr? inconscientemente. Meu Hein? Eu conto Como conta eu- inconscientemente? Eu sei que eu Acho que eu não consigo nem corro. respirar, seu Por cara. exemplo, Já pensou em pensar em outras coisas da vida, Se eu Beto? fizer, se eu correr, ontem eu fiz 1h10, leve. Que era pra ser leve e acabou não sendo muito leve, que foi um Viu? 5, O erro do iniciante? um 5,10. É iniciante, é foda. Mais ou menos uns 5,10. Mas aí eu falo, tava mais tranquilo, eu vou olhar a frequência e tal, e eu vou contando. E eu sei que no 5,10 eu corro 89 passos por minuto. Meu Deus. Caraca, eu não faço E ideia. eu vou e ainda vou bater nos dedos assim, ó. Meu Deus do céu. É loucura, né, cara? Assina É a corrida. loucura. Você vê um cara assina a corrida. Mas aí é questão. Mas assim, É questão de ser louco, Beto. Não tem outra todo coisa. mundo tem um pouco de loucura. Não, Mas nesse nível essa não é questão, pouco não, hein? essa questão de você tentar adivinhar o ritmo é legal, mesmo a potência A também. frequência, A frequência, sim, saber onde tudo você bem, tá. tudo bem. Cara, assim, se você me tirar o relógio e falar, Betão, corre 1 hora a 5 por quilômetro, eu vou ficar entre os 4,50 e Não, 5,10. vai ficar. É. Puta, não vou errar por muito. importante. Mas tem que É saber. importante. Eu acho que é importante saber, não virar... A ferramenta é importante pra caramba, olhar, ver se você tá acertando, né? Se Eu tá... me atrapalho, Mas eu me é. atrapalho às vezes. Ontem, ou foi quarta-feira, eu tava fazendo um treino que era
1000, anda 800, anda 600, anda 400. Aí eu não sei o que eu fiz, que eu peguei punta. Já no primeiro tiro de 1000, eu já dei um lap e já fui pro anda. Falei, puta que pariu, e agora? Aí tentei voltar, não consegui. Falei, foda-se, vou andar e vou começar no 800. Aí eu adaptei. Eu fiz o último meio na percepção, dei no lap, fiz o último meio. Aí escrevi lá pro Fábio, falei, ó, fiz cagada. Dei um lap inicial aí. Então é o seguinte, o primeiro de 1000 virou o último. Ele deu Eu risada. não ele consigo falou, fazer intervalado sem contar os passos. Não consigo. Ah, Pode ser de nossa, quanto for. tá Pode ser maluco. 2 km, eu conto os passos dos 2 km. É uma merda. Então, isso é remédio. Não, Tomar um Você remédio pode pra fazer dar a planilha relaxada. próxima, Não a planilha consigo. dele por passos. Eu não Mas você consigo. sabe, o Felipe É louco falou uma isso. coisa ah, poxa, eu sei a velocidade que eu tô, a potência que eu tô pela marcha. Antigamente, você vai lembrar disso, a gente treinava assim, 53, 14. Isso, Era outra, não tinha, e era 90 RPM, né? 53, 14, 90, fazendo 90, 95, 80, Isso. 85. Agora não, né? Agora, puta, é o IF, a potência, o NP. O que é até melhor pro treinador, né? Pra nós é melhor, eu acho. Pra eu nós, gosto sim, mais, sem dúvida sim. nenhuma. E é mais fácil pra escrever, né? Mais fácil para escrever, É. analisar, você analisa É. muito mais rápido e a gente tem certeza que o trabalho foi É. realizado ou não realizado como deveria. Mas uma coisa também que é engraçado é, como tudo é treinável, na natação, eu não olho o relógio e não fico olhando o meu, e eu consigo manter minha percepção aguçada sempre, porque eu sempre nadei, eu sei que eu tô aquecendo para X, eu sei que eu tô fazendo Em tiro para segundos, X. né? Aí você tá falando Segundos. em segundos, Eu né? sei que Pum, meu, pum, eu sei pum. que eu tô fazendo 12 de 100 progressivo, começando para 1,15 e terminando para 1,12, um por um, e eu sei que tá baixando um pouquinho, É por pouquinho, incrível, por né? pouquinho, porque isso eu nunca olho o relógio, eu nunca fico olhando meu Garmin pra volta, eu nunca fico contando até as minhas braçadas. Simplesmente desenvolveu quando eu era criança e até hoje eu consigo ter. E é uma dificuldade gigante como treinador eu tentar explicar isso, porque eu não tenho explicação, eu só sei. Eu só sei que pelo meu cansaço, pela minha frequência de pernada e pelo jeito que eu pego na água, que eu sei que eu tô um pouco mais forte, mais fácil, que eu tô no ritmo de aquecimento ou não. Então isso pra mim é muito fácil. E a natação, como eu sempre fui assim, nunca fui preso a relógio, eu mantenho até hoje. A natação tem um negócio louco, né? Tem dia que você cai na piscina, você faz o primeiro 50 e fala, puta, Já hoje vai sabe ser que bom. tá bem. Pronto. E tem dia que você nada e fala, nossa, meu. Acho que eu Na já vou verdade, colocar quase todos. já vou colocar um flutuador. Acho que eu já vou pôr um flutuador nos primeiros 50, já vou colocar um flutuadorzinho. Porque hoje não vai dar. Você nada de bermuda? Não. Ah, bom. Não dá de sunga, né? Não vai Ah, pelado. bom. Já sai de palmar, né? De bermuda de neoprene, Não, né? não. Ah, Sai, bom. né? Não. E Fê, tem sentido que os atletas hoje têm uma pressa em questões de treinamento, de evoluir muito rápido, de pular processos? Como que você enxerga e como que você trata isso Tem, lá com o seu tem, time, tem, cara? Tem a pressa. Acho que o cara que tem a pressa e sabe onde ele tá é uma coisa. O cara que tem a pressa e ele tem a visão distorcida de onde ele tá é o pior cenário. Pior cenário, porque assim, é muito frustrante pra você como treinador ouvir tanta coisa boa, tanta empolgação e pensar assim, cara. Puta, ele não vai chegar lá. Não, e outra, tipo, ele tá muito longe. Mas muito. Talvez ele não faça ideia. E aí o cara fala, não, mas é porque eu comecei agora no triatlo, tem 1 ano e meio. Eu fiz nessa prova aqui, 70.3, vou dar um exemplo prático, não vou falar o nome, mas fiz 70.3 Aracaju. 2 anos depois, eu acabei de fazer Brasília. Eu já baixei, falei, cara, comparando Aracaju com Brasília. O primeiro ano e meio de uma pessoa que tá no triatlon de evolução, ele é assim. É uma maravilha. Ele não tem noção, tipo, pô, a minha próxima meta agora é 4,10. Eu falei, cara, 4,10, nós fizemos 4,45 Brasília. 4,10. É um pulo grande, né? Pô, pra chegar no 4,10, Então. você tem que... Ô, 4,10 em Brasília, você vê quem fez são atletas de Porra. amadores de ponta. Não é fácil, então isso é muito complicado, muito. Igual o cara fala, velho, meu sonho é correr uma sub-3, vamos correr uma sub-3. Daí você pergunta, mas e o 10 para 40, já correu? Não. O 5 para 20? Não, ainda não, mas vou correr. Tem uma prova de 5. Vou correr. Você pensa assim, cara, tipo, tá muito longe. Esse é o problema. Quando o atleta quer ter pressa e ele sabe onde ele tá, é mais fácil de lidar. Porque você fala assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, vamos montar esse treino, a gente faz um teste dia X, pode ser? E hoje a gente tem algumas referências também, e eu sempre falo, eu quero ir pra Kona. Então vamos fazer o seguinte, qual que é o teu FTP? Pá, se daqui 6 meses a gente trabalhar e o teu FTP tiver 4,2 watts por quilo, a gente começa a ter chance pra ir pra Kona, tá bom? Tá, quanto é o teu FTP hoje? 2,7. Beleza, vamos trabalhar. E aí, pelo menos, o número vai me embasar de falar pro cara, não vai dar.
E aí ele vai trocar de treinador porque ele acha que a culpa é minha, que ele não treinou bem. Mas, pelo menos eu E vou falar a você verdade. quer trocar de treinador? Vou te passar a assessoria. Mas, cara, hoje a gente sofre Tudo, né, muito cara? isso. Muito. É muito difícil explicar pros caras que o Endurance demora. Eu fiz o Ironman Brasil em 2015 para 8 horas e 43. Eu fiz o Ironman Brasil de 2024 para 8 horas e 8. Cara, eu baixei 30 e tantos minutos de 2015 para 2024. E nesse 10 nível, anos. nesse nível de atleta, não é mais exponencial como no início. Isso. Você tem ganhos marginais Não, e ali. vamos falar. 10 anos atrás eu tava com uma Argon simples, com um pneu tubular amarrado embaixo do meu banco. Exato. Eu com corta-vento, comendo salgadinho stick para fazer reposição de sódio, com gel vermelhinho daquela marca Com que muitos 60 usavam, gramas que no não tinha máximo. nada. E a batata no bolso gigantesca, É. com uma roupa da Mormai regata, com um tênis que não tinha placa e uma roda simples. Eu fiz 8 e 8 com tudo do bom e do melhor, consumindo já muito de carboidrato por hora. Agora na África eu consumi 130, então eu passei de 40 para 130. E, cara, foi muito mais a isso a minha melhora de performance. O meu corpo tá abastecido, ter a resposta boa de ingesta de carboidrato, de eletrólito e de material, do que por performance em si. Terça e quinta, na época eu treinava um monte, naquela época. Hoje eu treino bem menos. Então, assim, explicar pra ele que em 10 anos eu evolui 30 e poucos minutos pode ser frustrante também. É, pra esses Não, vou caras. te falar, cara, eu fiz meu primeiro meio que eu fiz foi em 99. Eu fiz 5,11. Aí o segundo eu fiz 4,45. Falei, porra, o terceiro eu vou fazer 4,20. Uhum. E aí que é mais fácil de Pra errar. chegar no 4, isso foi em 99. Pra chegar no 4,30, acho que foi 2008, 2009, ou puta, por aí. Cara, essa redução do primeiro pro segundo, você fala, nossa, Aham. então daqui a pouco tô chegando antes do que eu larguei, né? Eu volto no tempo. Não, né? e o que o Wagner não Se fala, você né? seguir nessa Você tá ficando proporção, né? mais- Não você tá tem, ficando né? mais velho Tá ficando também, mais né? velho. É, Também as pessoas tem isso, esquecem, Você né? tá ficando mais É. velho, além Naquela de tudo. época era Você tem jovem Manutenção ainda, de né? performance, não ganha. 99 tinha 24 anos, pô. Isso. Ô, Fê, você falou pra Kona, você falou assim, poxa, o FTP e tal. Quais outras métricas que você costuma observar em termos de performance, além do FTP, que você julga importante para performance geral, seja qualquer prova ou mesmo para Kona, que você olha para seus dados e fala, poxa, eu gosto de avaliar essas métricas. Cara, pra Kona, acho que a adaptação de frequência cardíaca em treino de calor, acho que isso é importante pra nós hoje. Ver que o nosso atleta, ele conseguiu fazer aquele treino no calor que a gente enviou pra ele com frequência cardíaca X e a gente já teve um ganho de potência. Então você começa a ver que o cara tá adaptado ali, porque, cara, não tem. Kona é muito mais quente do que a gente imagina e ainda assim você vai chegar lá e vai achar que é mais quente. Então, É muito louco, né? eu subestimei. Eu não sei se subestimei, é que eu não lembrava que era tão quente. É muito quente. É muito, 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 muito quente. E por mais que eu, em Curitiba, vou treinar encapuzado, todo com casaco e tal, eu vou chegar lá e vai estar muito quente e vai ser diferente. Então, acho que isso ali, a adaptação dele é no calor. E falando de competitividade hoje no nível de age group, né, que eu gostaria muito de ganhar o amador em Kona esse ano. E eu sei, acabei de competir com um francês que me socou bonito na África, assim, com o pé nas costas, e ele quer ser pró, então é o último ano dele como amador, então eu sei o que eu vou ter que enfrentar lá. Cara, o que eu coloquei de treino pra mim, que eu vou analisar com mais cuidado eu vou fazer um de 3.800 na piscina sem roupa de borracha, direto, com o speed switch, e eu sei que se eu não nadar pra baixo de 1,16, eu tô ferrado, porque quando a galera nada muito forte mesmo, os amadores. Eu, 2 anos atrás, fui o 6º da minha categoria a sair d'água. E aqui no Brasil eu sempre sou o primeiro, né? Então lá eu fui 6º. Pedal. Eu sei que eu preciso rodar pelo menos 4 horas ou 3 horas e meia perto de 300 watts. 280 a 300. Não é o que eu rodo na prova, mas no treino eu sei que isso vai me dar segurança para no dia da prova rodar em 260 a 275 de NP nessa variável, porque Kona varia muito, né? A ida se vai um pouco mais fraco, vai subir Ravi, vai subir de novo. Desce Ravi, vai cair um monte. E descer Ravi é fundamental, porque você precisa girar, encarar um vento muito forte, não cair, porque é difícil. E aí, voltando para Queen K, eu preciso ter perna para aguentar aquele calor duro e o vento. E o vento conta. Ah. Então, ali eu sei que eu tenho que chegar com uns 270 de NP, que largando com 70 quilos, são quase 4 watts por quilo. E, cara, hoje em dia, assim, me desculpa, mas a África foi um absurdo. Todos os amadores correndo 2,40, 2,45, 2,48. Quando você correu lá?
Corri 3:05, 3 e... É alto pra você, né? Cara, 4:20 de pace. É alto. 4:20. Você correu Floripa quanto? 4? Floripa eu corri 4:02. 2 horas e 55. Deu 4:02. Acho que Foi? 4:05, 4:10 mais ou menos. E assim, a minha NP na África deu 2:66. Eu quebrei. Por quê? Porque eu saí da água, me falaram. Eu vi que a gente largou junto, eu e o francês. Eu já vi que eu fiquei pra trás. Saímos pra pedalar. Primeiro split, eu vi que ele tava 3 minutos na minha frente. Eu falei, beleza, eu vou fazer uma volta inteira. 280, 290, Ver como é 280, que é ver como é a que margem fica. superior da minha NP para tentar encostar nele. Eu tinha alcançado alguns prós, então eu tava com alguns prós em volta de mim e ele também. Quando deu a segunda volta, eu dei o lap, eu tava 8 minutos. Eu falei, cara, eu andei quase a 300. Eu tô 8. E aí eu reduzi. Cara, aí eu fui só perdendo. Não conseguia mais recuperar. Perdendo. Eu saí pra correr 12 minutos atrás, cara. E aí eu já tava esgotado. Então eu arrisquei pra tentar buscar. E quando eu tava no meu mais alto da performance, eu tomei mais tempo do cara. Porque você tinha que correr basicamente quase 15 segundos mais rápido Por quilômetro, não ia buscar. Ele correu 2 horas e 50, 2 horas e 52. E os outros, o italiano 2 horas e 48, o outro francês 2 horas e 45. Hoje o triatlon amador, os cabeças lá fora, é muito forte, cara. É muito forte. Não tem... Não tem, Tem mais bobo, né? Não tem. Pô, que demais. Não tem. Que demais. Eu quero saber se você vai fazer um Vamos. penalty box pra ele. Ah, o Você tem alguma agora. camisa? Não, eu não. Eu não. Eu não tenho faço várias, penalty mas box. se eu fizer, Nenhuma? Não. vou perder a amizade. Vamos pro Roda Presa, que o Filipão também tem voo pra Então pegar, vai. pra voltar pra ver as filhas. Vai As filhas voltar já tão- hoje? Vou voltar Pô, hoje, que consegui antecipar sensacional. meu voo. Que O- bom. As filhas já estão loucas aqui, já Tão esperando. louca, Chama aí, Betão. Você conhece Roda Presa, né? Conheço. Então você já preparou algum pra contar? Eu já, Vou fazer uma, vou fazer aqui, ó. O atleta moderno quer adaptação ou validação? Com certeza, validação. 200%. E até validação própria, porque hoje em dia a gente tá tão... é tão fácil duvidar da tua capacidade, você tem tão pouca autoestima, que você busca a tua própria validação por outras pessoas, e daí você começa a Foi acreditar leve. em você. Foi leve, essa. Não, foi nada. Não, foi foi boa, boa, foi porque, boa, né? porque ele tem a resposta que ele realmente... Eu gosto que ele fala a verdade. Ele não fica... fica enganando a nossa audiência. Até não pode porque pra enganar. nós é muito mais fácil falar a verdade. Pra nós, que a gente viveu aquilo lá que ninguém sabia que nós estava fazendo prova, É verdade. Uma outra coisa que eu queria saber. O que você acha de... Vou falar como coach agora. O que você acha dos coaches que prescrevem muito volume e como que você vê isso de forma geral? E eu não tô dizendo, pô, não, o cara sabe o que tá fazendo. Tô falando de forma geral. Meu, janeiro, fevereiro, o cara já tá nas tampas, dando, muita coisa. Como que você enxerga isso no médio e longo prazo pro atleta? Fale a verdade, Felipe. cara, essa eu não posso Santos. responder como eu queria, que senão... Não. Não calma, posso, não agora tem como. Essa eu vou falar no... Pegou um Queremos pouquinho. saber. Você não vai queremos responder, saber passa pro Beto que ele É, já eu. Então eu vou passar pro Beto. Beto, você tem grandes amigos, inclusive eu e você, a gente já cogitou em fazer uma vaquinha pra ajudá-los, que treinam 40 horas por semana quando começa o ano e na hora do vamos ver, lá na ponta, que vivem disso, não performam nunca. Por quê, Beto? Eu acho que porque a competição aqui é muito fraca. Eu acho que não dá pra... O cara que quer ser profissional, viver do profissional aqui no Brasil, não dá pra ficar competindo aqui. Não tem jeito. Tem que ir competindo alto, com um nível mais alto. Porque... Mas e daí a gente vê o Matthew Marquardt, estudante de medicina, que treina 20 horas na semana, ganhando a Ironman da África do Sul, voando e vai pra Kona. Mas é um cara que... Mas ele tem ele sabe onde é que tá o sarrafo, né? Você tá acostumado com o nível. Eu acho que os atletas que treinam aqui, às vezes, performam muito na prova. Pô, ganhou o amador o feminino, ganhou o amador, ganhou o geral masculino, ganhou o geral... Mas aí vai pra fora, o nível é muito diferente, cara. A gente tem grandes atletas aqui no Brasil que tem, mas quando vão pra fora... Nas provas de nível C e D ali, os caras têm uma possibilidade, mas quando vai pra uma prova B, A, é muito difícil o cara chegar bem nessas provas pra ganhar, porque o parâmetro é baixo. Respondeu? Não. Não respondeu? Vamos lá, Felipe. Vamos lá, Fê. Eu confio em você. Vamos lá. Bora, Fê. Não dá. Bora, Fê. Bora se queimar de vez. Bora cancelar. É porque, cara, é muito difícil, assim, pra mim, ver tantas horas de treino e reverter tão pouco resultado. Muito difícil. Muito difícil. Porque eu largo a mesma prova, e aí eu faço quinto no geral como amador, sendo que eu não pedalei no grupo, aí fala, a prova é diferente. É diferente, é mais fácil andar no pro do que no amador.
é mais fácil andar no Pro do que no amador. Eu fiz 7 horas e 45 em Cozumel com uma potência normalizada de 226. Eu fiz 8 horas e 8 no Brasil pedalando 278. Porque eu nadei no pé, eu pedalei num pack de 12 atletas profissionais e fiz a minha corrida de 2 horas e 50 em Cozumel, que você estava lá assistindo. Então, hoje em dia, o medo que a gente tem para questionar o método do profissional e o quanto a gente enaltece eles, apesar de não ter resultado nenhum, para mim, da minha época, é absurdo. É absurdo. A gente hoje é mais preocupado em cobrar o atleta amador que faz por diversão e exigir que ele seja um cara extremamente correto e que ele não possa pedir um comprimido de Advil no meio da prova e que se ele sair num vídeo, num pelotão, a gente tem que matar ele e que se ele é muito forte para estar no amador, a gente tem que escrachar ele até ele ir pro profissional. Mas quando o profissional é ruim, ninguém fala nada. E a gente deveria cobrar, porque eu acho que a cobrança vai elevar o nível, e a cobrança vai gerar mais interesse, e a cobrança vai subir performance de todo mundo. Então por que a gente, na nossa época, quando eu era pró, meu amigo, eu peguei vaga pro Mundial de Pro, a primeira mensagem que eu recebi no meu Instagram, pegou vaga porque não tinha ninguém. É. Cara, a primeira, cara. E eu posso falar até quem é. De outro atleta? Não fala não. Mas Fala ele não, deixa pegar fogo. Mas é amigo de um atleta pró. E, cara, eu penso Não, assim, cara... é sério? Sério. Não dá pra entender, né? Peguei vaga pro Mundial de 70.3 em Late como pró em Pucon em 4º lugar. Sabe uma coisa que eu fico puto? É assim, ó, você vai pra Kona, aí você foi bem. Ah, mas não tinha Ah, vento. você foi bem. Não tinha calor. Foda-se, caralho. Eu não tenho culpa. Não sou eu que determino o vento do dia. Eu simplesmente tô no lugar pra competir. Eu fiz 7 horas e 45 em field. Cozumel porque tava fácil. Mas a gente sempre tem. Fácil. Mas Cara, a gente largou largou em 55 fácil pros. tava aquele dia. 55 prós no Fácil. pós-pandemia. Tava todo mundo se mordendo louco pra largar uma prova. A gente come... aquilo que você falou, né? Ninguém quer que ninguém vai bem, né, meu? Isso é Não, é quem quer que padrão. vai bem é o técnico. A gente comentou, às vezes. a gente comentou com o Tingas aqui, né? Quando ele esteve aqui. Sim. Eu contei uma história também, uma vez que a gente tava pedalando, tava eu, o Barba, o Zé Fabrício, né, que é amigo de longa data, e o Hirsch tinha feito, acho que 2:30 e pouco na Maratona de Porto Alegre. Alguém falou, pô, você viu que o Ricardinho, porra, correu 2:36. Porra, legal, né, meu? Porra, ele treina pra caramba, merece. Acabou. Ninguém chegou e falou, ah, também, Porto Alegre. Tava a maratona friozinho, era é descida. plano, é. Tava, meu, é isso. Porra, deixa os caras fazer comemorar o feito, né? O cara Óbvio, fez o cara, negócio, óbvio. né? Fala, não, sempre tem que ter alguém que tem que dar uma diminuída no que o Mas cara daí você tem que fez, falar né? pro cara assim, vamos fazer o seguinte, vai lá e faz. É isso, tava... Faça. Então, e tem o outro A lado. inscrição tá E, ó, aberta. Quando eu fiz 7:45, o que aconteceu depois? Foram vários brasileiros pra lá. Vários. No ano seguinte, no outro. No ano seguinte, se não me engano, foi Vinhal, Sclebin, Toad, Amorelli. Ninguém fez. E ninguém fez. É, Continua sendo os tempos mais rápidos lá, meu e do André Lopes. André Lopes 7:44 e eu 7:45. Aí. E com essa Não vou nem fazer manga roda pra presa. vocês chuparem, agora vamos finalizar com essa manga aí. Não vou nem fazer roda presa. Não, já, a roda presa é... Roda presa já foi. Vai lá, Felipe, por favor. obrigado pela presença aí. Deixa as mídias sociais, quem quiser treinar com você. Quem quiser treinar com o Felipe, me liga. Liga. Que eu... Você virou agente dele. eu faz que a ponte, eu que faz a faço a ponte. ponte. Você faz a ponte. Brincadeira, pessoal. Pode deixa pra galera onde procurar, onde encontrar você aí. Cara, eu no Instagram, @Felipe Santos, com 2 L's, o Felipe. E também a nossa assessoria FS Performance. E o Wagner, quero agradecer porque hoje, se eu sou o Felipe Santos que eu sou, do tamanho que eu sou, foi porque a TT, o Wagner e o Ronaldo, eles me acolheram quando eu precisei mais e só o Wagner sabe a minha história pra conseguir chegar até aqui. E só ele sabe da luta que foi pra chegar até aqui e o quanto eu não queria sair do Pro. Beto também sabe Sim, um pouco, sim. eu acho. A gente Quanto eu conversou queria ter bastante. continuado como profissional e não consegui. E Deus estava, na verdade, só estava me orientando por um caminho melhor ali. A gente lutou para conseguir. E eu também acho legal falar que nessa época que eu fiz uma carta aberta no Instagram para pedir ajuda, a TT me ofereceu pagar um salário para me manter como Pro. E eu falei, pô, não é justo, Wagner, não é justo. Eu tenho minha assessoria, como que a TT vai me pagar um salário para me manter como Pro? Então, assim, só para dizer que a gente é muito criticado, é muito fácil criticar, mas nos bastidores pouquíssima gente sabe o quanto que a gente já tentou fazer, tanto pelo esporte profissional que a gente tentou ajudar e não conseguiu, como o Wagner também tentou me ajudar a me manter no Pro, só que no momento eu não achei justo para aceitar. Então, quero agradecer mesmo, Wagner, por tudo, pelas portas que você me abriu. Imagina. O Wagner e o Ronaldo mudaram a minha vida e a gratidão que eu tenho por isso para eles é sempre. TT
tanto para me resgatar como atleta, quanto para me mostrar o que era uma assessoria com escritório, com professor, com método, com, sabe, uma coisa que eu nunca tinha visto, cara. E aí eu fui no escritório da DT e falei, eu quero isso para mim também, né? Um dia eu quero trabalhar assim. Então, obrigado, você é uma referência para mim, valeu mesmo. Obrigado. E eu queria falar uma coisa agora, eu ia falar em off, mas eu vou falar. É muito legal ver a sua evolução pelas suas palavras, pelo seu nível de conversa e como você traz alguns assuntos na sua evolução como treinador. Então eu fico muito feliz por isso. Obrigado. Vou É estudar muito muito legal. ainda, pegar a mentoria com você um dia. Ih, tá lascado. Você pode falar? Você vai pegar cancelamento comigo. Você não sabe o que é isso. Tô dentro. Valeu, galera. Valeu. Turma, galera. e sigam a gente aí nas mídias sociais, @Café com Triatlo. A gente tá aqui do Estúdio Estema, se você quiser gravar um episódio, ou tiver a fim de fazer um podcast, eu tenho um podcast, eles têm toda a estrutura, é só acessar Estema Esportes também, a gente tá dentro do canal. E vamos pra próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.